definido, né? As semifinais, o Vasco, com essa vitória, foi importante, Zé Elias, porque além de venceu o Clássico, dá um alívio para o Fernando Diniz, mas também fugiu do confronto contra o Fluminense, porque se não vence, né, ia pegar um Fluminense numa semifinal, o Fluminense que é o campeão da Taça Guanabara. Com essa vitória do Vasco, o Fluminense também levanta a taça de campeão aí da Taça Guanabara com a melhor campanha dessa fase de grupos. E aí nós temos aí já um duelo de Flamengo e Botafogo nas quartas no Rio de Janeiro, né? Então, assim, já tem clássico. Complicado, sem muitas condições no gramado, por isso o primeiro tempo foi bem fechado, hein, Zinho? Mas aí na segunda etapa, com o Brenner principalmente e com o Felipe Coutinho, o Vasco conseguiu a vitória, Zinho. O Vasco conseguiu a vitória, Zinho. O Botafogo tem jeito, o Botafogo, como eu falei, né, no meu destaque, o Martin Anselmi, ele optou, né, o time já classificado em primeiro lugar, né, no seu grupo, ele optou por mesclar o time, mesclar não, né? Tinha o Alexander Barbosa, que é titular desse time, como titular, né, nesse jogo, mas assim, optou por botar muita garotada, mesclando, né, com alguns jogadores, como o Matheus Martins, jogadores que atuam bastante, né, jogam bastante, o Nilton. Mas o Vasco não, o Vasco precisava da vitória, o Vasco jogava em casa, o Fernando Diniz foi com a sua força máxima, e o gramado atrapalhou demais o jogo para as duas equipes, né? Bola prendendo demais, difícil para trabalhar a bola, para tocar a bola. A gente vê que a maioria das jogadas saíam muito com chutões, né, com lançamentos, com bola parada, e as chances foram aparecendo dessa maneira. Um primeiro tempo muito pautado por isso. O Vasco com um jogador a mais, a gente vê aí um bate-rebate e o artilheiro, né, desencanta, marca, chegando, né, no seu novo clube, o Brenner, e 1-0 que traz uma certa tranquilidade para o Vasco no jogo também. O Botafogo, sem um poder de reação, criou algumas oportunidades, né, mais uma vez desse jeito, né, bola parada. E o Léo Jardim é um goleiraço, né, é muito bom goleiro, quando é exigido, chega. E num pênalti, né, um bobeira ali, né, sabe que é dentro da área, dá carrinho, ainda mais o gramado escorregadio assim, é um perigo enorme. O Coutinho, com a categoria que tem, fez um bom jogo. O Coutinho, mesmo o gramado muito pesado, né, ele tentou ainda colocar a bola no chão, mas muita dificuldade. O importante é que o Vasco venceu o Clássico, venceu em casa, conseguiu com isso a classificação, fugindo do Fluminense, no caso, né? O Vasco da Gama, na próxima fase, né, não pega já um clássico, isso é importante, é jogo único, então joga em casa também. Então, um resultado importantíssimo para o Vasco dentro da competição. O Vasco vinha de 2 resultados em casa, 2 jogos onde também perdeu muitos gols, não é, Marra? Ali contra o Madureira, também contra o Coritiba, onde leva o empate ali no finalzinho, e de muitas finalizações, mas a torcida já começava até a pegar no pé um pouco do Brenner, até ele marcar, desencantar. No primeiro jogo, né? No primeiro jogo, né, Zé? E agora ele ali aproveitou, foi bem oportunista e abriu o placar para o Vasco, Zé. Não, eu acho que assim, o Fernando, você me perguntou, né? Antes de começar o programa, você falou assim, o Fernando aliviou a pressão. Tem paz pro Diniz, né? O Fernando, todo jogo, o Fernando Diniz está pressionado. Não tem jeito. Todo jogo, o Fernando Diniz está pressionado, a forma como ele trabalha, a maneira, porque assim, ele tem um estilo de jogo que ou quem ama e quem odeia. Né? Então, se você ama, se você gosta, realmente te encanta os olhos às vezes, tal, mas quem odeia acaba realmente, de fato, quando não consegue vencer, consegue analisar tudo aquilo que o esquema e a forma de pensar dele de jogo de futebol aparece. Meu trabalho é fácil porque o futebol aparece os seus pontos fracos, que aí são vulneráveis mesmo. Mas acho que essa vitória é importante, primeiro, para o Brenner, né? Que no primeiro jogo perdeu 2 ou 3 oportunidades, se não me engano. Hoje faz o gol, começa a aliviar um pouquinho a pressão para o treinador e também para ele ganhar um pouco mais de confiança para poder jogar. E o que chama, para mim, o que chama muita atenção, o Vovozinho já tocou no ponto, né? Mas o Coutinho, né? O que o Coutinho vem crescendo de produção, vem chamando um pouco mais a responsabilidade, fazendo aquilo que a gente esperava que ele, de forma natural, né, iria assumir a questão da liderança
nessa equipe. E aí tem a sustentação também de dois jogadores que eu acho que são jogadores muito importantes para a equipe do Vasco, que é o Barros, junto com o Thiago Mendes, né? Porque eles fecham ali na frente da defesa, eles também, quando tem a bola nos pés, eles procuram jogar, e isso é fundamental para o sistema de jogo do Fernando. Mas o Fernando é aquela história, no próximo jogo pode criar 5 oportunidades, dar 3 contra-ataques e perder de 3-0. Aí a pressão volta tudo de novo. Então é a forma que ele tem de trabalhar, que ele sabe disso, é o risco que ele corre. E assim, como eu falei, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas o jogo de hoje, o gramado hoje prejudicava muito também esse estilo, né, Mar? Claro, mas a expulsão do Marquinhos abre mais espaço, né, para o Vasco. Você citou o empate, né, da Chapecoense. Bruno, ali realmente um gol depois dos 90, mas o Vasco criou para fazer uns 3 ou 4. Sim. E aí poderia ser, depois dos 90, um 4-1. Só que pesa contra o Fernando Diniz um escrito, isso que você está falando. Assim, as pessoas conhecem o jeito do Diniz jogar, tem gente que já ouve o nome do Diniz e já não gosta, mesmo sem o Diniz começar o trabalho dele. Porque, na prática, o jogo passado era para ganhar bem. No jogo de hoje, ganhou bem. Como disse o Zinho, a importância de resolver os seus próprios problemas. Era um clássico, jogo grande, com assim, um time titular contra um time bem reserva, mas com o ingrediente da chuva. O jogo foi atrasando. O jogo poderia ficar um 0-0 e aquela confusão e, de repente, um contra-ataque, o Botafogo fazer o gol. Não, o Vasco fez o que precisava fazer. E precisa ter um pouquinho de paz. E atrapalhava até o Andrés Gomes, que é um dos jogadores talvez até mais regulares do Vasco, né, Marra? Mas que é um cara de velocidade que hoje no primeiro tempo não tinha. E que com o campo molhado, travado, nem o passe saía bom e nem a velocidade para correr, você pode confiar. Os dois já destacaram, mas eu preciso destacar também. O lance do primeiro gol sai pelo lado esquerdo, um cruzamento do Coutinho. O lance do segundo gol, a bola de aproximação pela meia direita, com o Coutinho. Então, assim, não são coincidências. Você está falando de um jogador acima da média. Então foi um jogo, apesar dos gols, ou do gol e do pênalti sofrido pelo Brenner, também com a marca do Coutinho, para você, Zinho? A idade. O cara de pisar na bola e achar esses caras na frente com o passe é ele. Então, assim, é importante essa dosagem que o Diniz faz com ele. Você vê que todo jogo, quando falta ali 10 minutinhos, mais ou menos, o Diniz tira, né? Vai controlando, vai fazendo uma gestão nessa minutagem do Coutinho, porque ele já tem, né, mais de 30, e a bola vai ter que passar por ele toda hora. Ele vai ter que... diz que o seguinte, né, o camisa 10, o camisa 10 bom dos times, ele tem que tocar na bola toda hora. Toda hora, nem que ele dê aquele tapinha, que ele só toca, recebe, circula. Mas o Marra falou, ele participa pelo lado esquerdo, ele participa pelo meio, ele participa pelo lado direito, ele vai ter que se movimentar mais, ele vai ter que, né, chamar essa bola dos volantes, né, para receber essa bola e ele girar para encontrar esses 3 caras da frente. Vai ser um cara que vai ser muito mais marcado, já é. Mas quando tinha o garoto Ryan, o Ryan dividia essa atenção com ele. Agora, o Coutinho, o Fernando Diniz, vai ter que também fazer um trabalho, porque os adversários sabem que se anular ele, metade das jogadas ofensivas, eu estou falando por baixo, tá? Mas metade, 50%, passa pelo pé do Coutinho. Fez gol lá na Premier League, Marra. Não, Bruno, ele chega e dá assistência. Acho que não falaram para ele. Assim, o mundo inteiro está te vendo e tal. Ele chega e dá assistência no primeiro jogo. E no segundo jogo, a sensação que deu é que a turma que estava marcando ele queria observar. Falando, vai lá, menino, vamos ver o que você vai conseguir. Até onde você vai? Ele foi. Aceitou o convite. É que o pessoal não assistia aos jogos que ele fazia aqui, né? Que ele trazia a bola, pegava a bola do meio campo e levava. Né? Eu acho, já falei, tive a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que ele vai ser mais uma das grandes vendas do Bournemouth, que é um grande vendedor. Vende bem. Durante um ano arrebenta, depois vai para outro. 50, 60, 70 milhões de libras, né? A gente vai seguir falando.
E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que reencontrou o caminho da vitória. O Vasco vence o Botafogo por 2-0 em uma partida marcada principalmente por conta das fortes chuvas que deixaram o gramado de São Januário bem afetado. O Vasco, mesmo assim, buscou, tentou do início ao fim e conseguiu uma belíssima vitória com gols de Brenner e Felipe Coutinho, 2 jogadores muito importantes. O Brenner tirando ali um peso gigantesco das suas costas, estava na sua 3ª partida e agora conseguiu o seu primeiro gol. Ele teve diversas oportunidades contra a Chapecoense, não conseguiu fazer, mas agora ele conseguiu desencantar e tirou, como eu falei com vocês, um peso das suas costas. Agora, o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia, também em São Januário, e, obviamente, com a chegada de 2 reforços, que é o Claudio Spinelli e também o Cuiabano, jogadores que o Spinelli não foi anunciado ainda oficialmente, o Cuiabano já foi, agora é só aguardar a regularização do BID para que ambos jogadores possam estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione essa notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!